A Bolsa de Valores subiu mais de 4% hoje, a maior alta desde as eleições. Os dados da inflação de março e o marco fiscal ajudaram no otimismo do mercado. A reportagem é do Leandro Magalhães. A alta dos combustíveis foi o fator que mais pesou no IPCA de março. Mesmo assim, o índice fechou em 0,71%, menor do que esperava o mercado. O acumulado dos últimos 12 meses também recuou e ficou abaixo dos 5% pela primeira vez para o período desde janeiro de 2021. É a sinalização de que a taxa de juros que subiu com força o ano passado está fazendo efeito, está ajudando a desacelerar a economia e está ajudando a trazer a inflação para baixo. Acho que essa vai ser a tônica desse ano. Os números influenciaram no mercado financeiro. A Bolsa fechou em forte alta, com os investidores também motivados pela nova regra fiscal a ser apresentada até sexta-feira. As declarações do secretário do Tesouro, Rogério Seron, de que o governo não vai incluir receitas extraordinárias no cálculo do limite de gastos, trouxe mais confiança aos agentes econômicos. O dólar manteve a trajetória de queda, influenciado pelo forte fluxo cambial no primeiro trimestre, o maior desde 2012, e pela alta taxa de juros, que ajuda a atrair investimentos. Por outro lado, é um entrave para o crescimento. A expectativa de mais aperto nos juros em vários países do mundo foi um dos fatores que fizeram o Fundo Monetário Internacional revisar para baixo o crescimento do PIB global, com o temor de uma crise bancária no radar. Outros motivos, segundo o FMI, têm a ver com as incertezas mundiais causadas pela guerra e efeitos persistentes da pandemia nas cadeias de produção. O relatório aponta a alta de 2,8% do PIB no mundo e projeta para o Brasil um desempenho bem abaixo dessa média, com um crescimento do produto interno bruto abaixo de 1%. A percepção de que o crédito mais fraco, o mercado de trabalho também desacelerando, como a gente está vendo acontecer, faz com que as expectativas de crescimento acabem ficando menores. Eu diria que no final, o crescimento esse ano vai ficar de fato entre 0,5% e 1%. Diversas casas já estão revisando esse número para próximo do que o FMI está projetando agora. O FMI ainda afirma que o ajuste fiscal, acompanhado de reformas estruturais, é uma equação determinante para equilibrar a dívida pública diante de perspectivas globais de fraco crescimento econômico. É um sinal de alerta para os planos do governo brasileiro. A nova regra fiscal condiciona o aumento dos investimentos públicos a metas crescentes de superávit primário para os próximos anos. Recentemente, o presidente Lula disse que o Brasil vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Lula da Silva. Daniel Rittner, FMI está muito pessimista? Carol, vamos lá. O que aconteceu hoje? A Bolsa Brasileira estava muito barata. Está ainda muito barata. Estava num patamar abaixo do início de janeiro, com uma moeda muito fragilizada. Sinal de que os ativos estão valendo pouca coisa no Brasil. E estava à espera de alguma boa notícia para iniciar uma trajetória de recuperação. Essa boa notícia veio hoje com a inflação, mais do que mencionar que é a mais baixa desde, não me lembro qual mês, de 2021, o importante é dizer o seguinte: desde 2020, desde o início da pandemia, a inflação não estava dentro da meta, ainda que lá no teto da meta, com toda a margem de tolerância. Isso joga uma pressão adicional, pelo menos do ponto de vista do governo, equipe econômica, Palácio do Planalto, joga uma pressão adicional sobre o Banco Central para que o Banco Central se mexa e não só dê uma sinalização, como era o que se esperava na próxima reunião do Copom 2 e 3 de maio, como também inicie um ciclo de queda dos juros. Agora, uma andorinha não faz verão. O comportamento de hoje não é ainda nenhuma garantia de que a gente tenha esse mesmo comportamento ao longo da semana ou ao longo do mês. Mas, Caio, essa inflação abaixo do esperado é mais um ativo para Lula seguir nessa briga com o Banco Central? Certamente, Carol. Toda essa briga do Lula com o Banco Central, ela tem, pelo menos a meu ver ali, e muita gente próxima ao Lula também diz isso, tem essa leitura de que o Roberto Campos Neto é o adversário ideal, né? Não foi colocado lá pelo Lula, o modelo de Banco Central independente e autônomo não foi aprovado por um governo Lula, então é muito cômodo, né? Tem muita gente que acha, inclusive,
que o Lula, na verdade, não quer tirar o Roberto Campos Neto, quer manter o Roberto Campos Neto, porque se sai o Roberto Campos Neto e indica alguém alinhado com o pensamento político, ou petista, ou governista, ou da equipe econômica, quem seria esse bode expiatório que o Roberto Campos Neto encaixa perfeitamente, né? Foi alguém que chegou lá pelo Bolsonaro, num modelo de gestão aprovada pelo governo Bolsonaro. Então é cômodo você você não cumprir ali, talvez, os regramentos e as tarefas que você precisa fazer, cortando custo e por aí vai, e jogar a culpa, a responsabilidade pelas suas mazelas em um único personagem que tem ali, sim, a roupagem da oposição. Felipe, Lula não está sozinho nessa briga contra a taxa de juros. A gente tem, por exemplo, pesquisa da Datafolha do início do mês, mostrando que 80% dos brasileiros acreditam que o presidente age bem ao criticar a taxa Selic. Setor produtivo, setor privado, industriais também estão, no momento, nessa briga contra a taxa de juros. Há uma aposta, como dizia há pouco o Daniel, de que tem início um ciclo de queda da Selic, pelo menos aí no segundo semestre. Caso isso de fato ocorra do ponto de vista político, Lula sai vitorioso? Olha, a propaganda funciona, né? E é por isso que o PT investe nela, com toda a demonização do Banco Central, com toda a demonização do Roberto Campos Neto. Um dos motivos da inflação não crescer tanto é justamente porque a taxa de juros está alta, né? Foi o que o nosso analista de economia disse, inclusive, na reportagem. Quer dizer, esse é o remédio para conter a inflação. Então, esses 13,75%, que foi um patamar que foi alcançado no governo Bolsonaro, não é inédito por parte do Banco Central contra o governo Lula, ele tem um papel. O Lula deve continuar a fazer esse investimento retórico contra o Roberto Campos Neto, porque é o bode expiatório ideal, como o Caio disse, porque ele tem essa associação com o bolsonarismo, não foi indicado pelo PT, tem um mandato que ainda fica 2 anos, e é um escudo para o Lula contra a eventual queda de popularidade em razão de um agravamento da crise econômica. A projeção do FMI é de um crescimento abaixo daquilo que é a expectativa do governo. O Ministério da Fazenda tinha projetado em 1,6%. O FMI está falando ali em 0,9%, mais próximo do que a projeção dos agentes econômicos aqui, dos especialistas do mercado financeiro no Brasil. Então, o governo também não está satisfeito com essa projeção, e aí o Lula, politicamente, ele recria essa figura dos pessimistas, né? Que foi um personagem, inclusive, o Pessimildo, criado pelo marqueteiro João Santana, na época da campanha de 2014 de Dilma Rousseff. Então, todos aqueles que estivessem apontando que, olha, o desequilíbrio das contas públicas vai levar ao desemprego, etc., eles chamavam de pessimistas. E o resto é história. Dilma foi reeleita, as contas públicas estavam estouradas, vieram 14 milhões de desempregados na taxa resultante e toda uma crise econômica que turbinou o processo de impeachment. Então, é preciso olhar com muito cuidado toda essa retórica, né? Mas, em termos de popularidade, é isso que o Lula quer ganhar. Estamos falando aqui dos pessimistas. Quer complementar, Daniel? Carol, só queria fazer uma leitura um pouco política do que a gente está vivendo. Eu acho que é essencialmente o seguinte. Esquece o crescimento e a inflação de 2023. O que a gente está... Isso já está contratado, como se diz no mercado. O que a gente está plantando agora é a safra 2024. E o FMI reduziu essa projeção, mas o governo, como é de costume, qualquer governo tem uma estimativa mais otimista, mais confiante, que é de 2,3% de crescimento para 2024. Agora, o efeito de política monetária tem um prazo ali de 12 meses, até se esgotar 18 meses. O movimento que fizer o Banco Central agora com taxa de juros vai se refletir integralmente ao longo do ano que vem. E qual que é o grande temor do governo? Que o juro estacione nesse patamar de 13,75% ao ano durante mais tempo e, em vez de cair agora em maio, cair em junho, que esse juro só vai cair lá por setembro, lá por outubro, que é o que muitos no mercado prevêem, e aí na visão da equipe econômica você estraga o ano de 2024. Por que isso é tão importante? Por que essa angústia? Porque o presidente até agora não conseguiu criar uma grande bandeira para o seu governo, não conseguiu unir, digamos, a sociedade em torno de alguma causa maior, tentou ali Yanomami, 8 de janeiro, isso tudo durou algumas semanas, mas já passou. O que ele precisa entregar é crescimento da economia,
É redução do desemprego, contenção da inflação. E ali, se o Banco Central demora mais tempo, o que a equipe econômica vê é um 2024 prejudicado. Ô, Caio, o cenário que o Daniel traz para a gente, ou seja, por mais que o Banco Central corte juros, a gente ainda tem um cenário de incerteza. Quando a gente fala, por exemplo, de desemprego, de atividade econômica. Há pouco você falava dessas críticas de Lula a Roberto Campos Neto, ele escolheu ali um crítico político. Se, diante de uma queda de juros, esse cenário de incerteza permanece, quem que o governo vai atacar? Carol, eu não apostaria que uma manutenção de críticas ao Roberto Campos Neto salvaria o governo de uma avaliação da população de que a responsabilidade pelo rumo da economia não é de responsabilidade do governo. Eu não vejo a população entendendo, poxa, a culpa é do Roberto Campos Neto, comprando essa ideia. Claro que juro alto ninguém gosta, eu não gosto, ninguém aqui gosta, atrapalha, trava de fato, mas um governo é muito mais do que tão somente a taxa de juros. Esse é um dado. A situação do governo, ela não é tão simples. Ela não é simples. Todas as pesquisas aí dos 100 dias, elas mostram que, mais ou menos, a taxa de aprovação ela é similar à taxa de votação no último domingo de outubro do segundo turno do ano passado. Ou seja, se a gente considerar que o governo Lula, na prática, começou em novembro, dezembro, a aprovação da PEC da transição, já estava tomando as rédeas, mas ainda que a gente considere 100 dias, ele não avançou sobre o eleitorado que é bolsonarista, ele não está conseguindo ainda se mover. É pouco tempo. Mas se ele permanecer apenas, e o Lula sabe disso, pelos sinais que ele tem dado nas reuniões ministeriais, toda reunião ministerial que a gente cobre, que a gente tenta falar e apurar com os ministros depois o que o Lula disse a portas fechadas, é bem parecido com o que ele disse ontem a portas abertas, né? Essa cobrança de resultado. Porque ele sabe que se ele não entregar na ponta, e não é só também a inflação ou o emprego, né? É muito importante, inflação baixa e taxa de emprego alto, mas tem muitas coisas que precisam ser entregues. E ele sabe que se não entregar, esse projeto político corre risco em 2026. Muito rapidamente, é uma contenção de danos, né? Porque quando a população sente uma inflação alta, uma crise econômica, é claro que ela vai culpar o governo. Mas o Lula tenta conter os danos, porque não está entregando. Inclusive, o arcabouço fiscal ainda é muito questionado. É isso, para concluir. Felipe Moura, Brasil. Eu ia falar mais, mas não dá tempo. Pois é, infelizmente, mas amanhã tem mais.